Olá, comunidade do IBS, sejam todos bem-vindos a mais um Diálogos IBS. Para quem não me conhece, sou o Diogo Salles, membro fundador do IBS. Hoje eu trabalho mais nas áreas da educação financeira e da cidadania. Mas lá no início eu comecei fazendo oficinas de desenho. E essa é uma ideia que está voltando aí a pauta do IBS, então pode ser que tenhamos alguma novidade a respeito. Mas por enquanto, achamos interessante que a gente pudesse fazer um diálogo específico sobre uma linguagem muito usada há muito tempo já e que aparece bastante em livros didáticos, em questões de Enem, enfim. E conecta bastante com o pessoal, com a área do incentivo à leitura, da comunicação, e eu estou falando especificamente de charges. Então, a sugestão que eu faço para vocês aqui é que a gente faça um balanço sobre algumas questões relativas à charge e, no final, a gente produza uma charge juntos. Aqui vocês acompanhando o processo todo, desde a criação até a produção da charge, o desenho dela, o envio para o computador e a finalização, enfim, desde o início do processo até o final. E a gente vai encerrar esse vídeo assim, e no final eu vou esclarecer algumas dúvidas mais frequentes aqui antes da gente fazer esse exercício, e no final, se você tiver alguma dúvida além das que eu vou esclarecer aqui, você pode mandar a sua dúvida aqui nos comentários do vídeo ou então pelos canais do IBS. Combinado? Vamos lá então? Bom, a primeira questão em relação à charge, antes da gente entrar, só esclarecendo, eu trabalhei por 15 anos na imprensa como chargista. Então esse é um assunto que eu entendo bastante. E uma das coisas que as pessoas mais confundem, e isso é desde sempre, é a diferença entre a charge e a caricatura. Então, qual é basicamente a diferença entre a charge e a caricatura? A charge, ela retrata algum tema atual. Por exemplo, nos tempos de hoje. Qual seria o tema central da charge, o principal de todos? Coronavírus, claro. Faremos uma charge sobre o coronavírus no final desse vídeo, tá? Promessa minha, eu vou cumprir. Mas e a caricatura? A caricatura não tem essa temática de atualidade. Ela é um retrato bem-humorado da pessoa que não retrata exatamente tempo algum, ela não está falando de algum tema atual. Então eu vou passar alguns exemplos de caricatura para vocês perceberem que ela não tem conexão com os fatos da atualidade. É apenas realmente o retrato distorcido da pessoa. Então essa é a diferença. Uma coisa interessante para observar é que na charge pode conter a caricatura de algum personagem famoso, geralmente um político, que é o mais comum que a gente vê por aí. Esclarecida essa dúvida? Espero que sim. Se não, continuem perguntando e eu vou responder. Eu vou tentar explicar melhor. Agora, a segunda questão em relação à charge. Nós estamos vivendo os tempos da hipercomunicação, com os memes. Todo mundo recebe muito meme pelo WhatsApp o tempo inteiro. De vez em quando aparecem algumas charges, mas geralmente é meme. E primeiro, qual é a diferença entre os dois? A charge, ela é ilustrada. Ela tem uma proposta artística. Ela propõe uma discussão. E o meme? O meme, por definição, ele vem do termo grego e ele significa imitação. Na verdade, ele é um conceito específico do mundo da internet e ele se refere bastante ao fenômeno da viralização. Então, ele pode ser um vídeo
adulterado, ele pode ser uma imagem manipulada, uma frase, uma ideia, qualquer coisa, e ele não tem uma preocupação artística, ele não tem essa preocupação de trazer um partido artístico, uma proposta artística. Mas eu acho que a grande diferença entre a charge e o meme é que a charge, ela abre a discussão, ela propõe uma ideia para ser discutida pelas pessoas. Ela não necessariamente vai te dizer é isso e ponto final. Ela pode até dizer, mas geralmente ela vai abrir uma discussão e levar as pessoas à reflexão. Enquanto que o meme, ele tenta fazer o contrário. Ele já entrega a ideia inteira processada e acabada para a pessoa dizer se concorda ou não concorda. E quando ela concorda, é claro que a viralização acontece. Então é exatamente essa a ideia do meme, por isso que ele existe. E na verdade ele é mais para fechar a discussão do que para abrir. Então essa, para mim, é a grande diferença que acontece hoje. Então vocês podem perceber, sempre que vocês receberem uma charge, ela vai te levar à reflexão. E o meme, quando você receber, ele vai encerrar a reflexão. Ele vai lacrar, como se diz na linguagem hoje da internet. E aí, quando eu digo que nos tempos de hoje o meme praticamente matou a charge, as pessoas ficam um pouco assustadas, mas eu, como chargista, posso dizer para vocês com bastante segurança que isso realmente aconteceu. Não morte assim, de que encerrou, nunca mais vai haver charges. As charges ainda existem e vão continuar existindo. Só que o espaço que elas têm hoje é muito menor. E você pode até pensar assim, nossa, mas cadê a imparcialidade? Você só está falando bem da charge e mal do meme? Eu não estou falando mal do meme, eu só estou falando que existem essas diferenças. E eu tenho as minhas preferências. Então, portanto, você está dizendo que eu sou parcial? Sim, você acertou. Eu sou parcial mesmo. Entre a charge e o meme, eu prefiro a charge porque eu gosto de propor a reflexão. Eu não gosto de encerrar a reflexão. Então, para mim, essa é a minha visão sobre o assunto. E se você ficou com alguma dúvida ou quiser debater um pouco mais, ou se você tiver algum argumento ou algum debate que queira propor, lembrando sempre, pode colocar aqui nos comentários do vídeo ou mandar nos canais do IBS e a gente continua uma outra discussão, de repente até um segundo vídeo, se tiver muitas questões, se tiver muita gente interessada no assunto. Agora chegou o grande momento. Vamos produzir a charge? Estão prontos? Bom, como nós estamos nos tempos do coronavírus, não há outro tema que a gente possa fazer num momento como esse. Então o que nós vamos fazer é uma charge sobre o coronavírus. Então eu vou pegar desde o início do processo. Bom, coronavírus, tá, esse é o tema. Mas de que forma eu vou abordar, o que eu vou fazer em relação ao tema? Como que a ideia surge? Eu vou dar um exemplo agora para vocês. Eu estava conversando outro dia com o Vober da saúde e a gente estava conversando e ele estava falando que está existindo agora, hoje, o Brasil ficou viciado em polarização, não sei se vocês já perceberam, né? Desde uns 6 anos para cá, sempre tem alguma polarização acontecendo. E o Vober estava comentando que ficou agora essa turma que defende o fechamento, a quarentena total, para defender a saúde, e a turma que defende a abertura total para defender a economia. Como se fossem como se economia e saúde fossem antagônicas, se você tivesse que escolher ou um ou outro. E é bastante curioso que uma polarização como essa esteja acontecendo, né? E aí o Vober comentou, que falou assim, olha, eu tenho a impressão de que o que as pessoas gostam mesmo é de brigar, sabia? E eu não só concordei com ele, como eu fui mais longe. As pessoas, elas parecem que precisam dessa polarização, dessa briga, para
para manter não sei, parece que a chama que as pessoas acende alguma chama dentro das pessoas para elas se manterem nessa guerra. As pessoas ficaram viciadas nisso. E aí eu pensei o seguinte: bom, se as pessoas estão uma turma defendendo a saúde, a outra defendendo o fechamento, a outra defendendo a abertura, que tal a gente virar essa chavinha e pensar o seguinte: bom, e do ponto de vista do vírus, dos vírus, né? Porque são milhares, milhões. E se fossem dois vírus discutindo, um a favor da abertura e o outro a favor do fechamento? Interessante, né? Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Como seria o diálogo entre eles? Um ia dizer: tem que abrir mesmo, para a gente sair contaminando todo mundo, não sei o que lá. E o outro que defende o fechamento, a quarentena, ele ia dizer: não, tem que manter a quarentena para a gente se preparar melhor e atacar quando eles saírem, não sei o que. Temos uma ideia, não temos? Agora chegou a hora de produzir. Primeira coisa de todas, a gente precisa pesquisar uma imagem do coronavírus para saber exatamente como é que é a cara dele. Então a gente faz ali uma busca no Google para ver como que é a cara dele, como é que ele se comporta, assim, como a gente poderia desenhar. A partir dessas imagens a gente cria a nossa interpretação no traço de como seria esse coronavírus. Aí a gente brinca com algumas cores, não precisa ser exatamente do jeito que está sendo retratado nas fotos, nas imagens divulgadas pelos cientistas. Tem muitas referências por aí, você pode tirar da onde quiser, mas a imagem que todo mundo entende, tem que ser uma imagem que todo mundo entenda, que olha e fala: não, isso aí é o coronavírus. Então, geralmente é aquela bolinha com os espetinhos, como se fosse uma criatura marciana, alguma coisa do tipo. Todo mundo já entendeu que isso é o coronavírus. Então a gente vai vai retratar isso no papel, vamos criar uma interpretação para esse coronavírus, e nós vamos fazer um confrontando o outro. Então, como vocês podem ver, eles estão frente a frente, o traço sendo feito. Terminado o traço, o que a gente faz? Esse é um processo que eu faço, tá? Você pode desenhar direto no computador também, mas eu ainda gosto mais de fazer na mão, porque eu acho que ele fica uma coisa mais solta, mais orgânica. Eu gosto mais, enfim. Nesse caso a gente coloca o desenho no scanner para transferir ele para o computador e dar um acabamento ao traço, fazer a colorização. E eu também, esse é um outro processo que eu prefiro também. Tem gente que gosta já de escrever os balões direto no papel. Eu já gosto de escrever no computador, porque a letra fica mais legível e é mais fácil de editar, enfim. Então eu prefiro esse processo, eu acho que ele funciona mais, ele fica mais legível, dá mais resultado, funciona melhor para mim. Então tem várias formas de fazer, essa é a que eu costumo fazer. Bom, encerrado esse processo, vamos então mostrar para vocês o resultado dessa charge, dessa nossa charge aqui, né? Colocando aí na tela para a gente ver, tá aí o resultado. Como vocês podem ver, ela traz esse questionamento, né? Ela brinca um pouco com essa polarização que as pessoas estão fazendo agora, de fecha ou abre, enfim, do ponto de vista dos vírus. E muita gente costuma perguntar: mas a charge ela não precisa assumir um lado, escolher um lado? Não necessariamente. Ela até pode escolher um lado, se for a visão pessoal do chargista, ele sentir que ele tem um conhecimento profundo sobre o assunto, ele pode realmente assumir esse risco. Claro que vai ser muito questionado. Aliás, críticas sempre
sempre são bem-vindas, tá? Até as mais agressivas. Faz parte do jogo, quem é chargista sabe disso, tá? Não pode não aceitar críticas, tá? Essa é a charge que eu estava querendo mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado também desse vídeo, dessa proposta. Se vocês quiserem que a gente faça outros, se vocês quiserem continuar esse debate, repito, deixa seu comentário aqui no vídeo ou mande pelos canais do IBS sugestões. A gente pode continuar conversando mais. Então, muito obrigado pela audiência, por terem chegado aqui até o final, pela curiosidade sobre o tema. E continuamos com mais diálogos IBS para todos. Tá? Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima então. Grande abraço.